Olha, agora vamos tirar algumas dúvidas. Sexta-feira, o repórter Marcos Couto falava diretamente lá do COP sobre um golpe, um falso sequestro. Agora nós vamos redondinho com todas as informações. Porque agora vamos falar do falso sequestro de um empresário do ramo de investimento financeiro com moedas virtuais. Sem dinheiro para pagar milhões aos investidores, o responsável pela movimentação e pagamentos prometidos, prometendo lucros, inventou uma história de cinema. Ele criou um falso sequestro e se deu mal. Resultado: os investidores estão preocupados com o possível prejuízo e dos grandes. E o empresário cinematográfico foi parar na cadeia. Veja na reportagem de Lucas Moura, põe na tela. O suspeito pelo crime é o empresário Alexandro Alves. Ele possui uma empresa responsável por fazer investimentos financeiros, que gerencia as contas de diversos investidores. A prisão aconteceu no início da noite da última sexta-feira, depois que toda a fraude foi descoberta. O falso sequestro teria acontecido na quarta-feira, dia 4. A história contada à polícia é de que ele estaria sendo mantido em cativeiro na cidade de Camaçari, na Bahia, o que não se confirmou. A polícia descobriu que, na verdade, durante todo o tempo, ele esteve em um hotel na cidade de Estância. O COP teve a informação de um sequestro de um empresário do mercado financeiro por volta de 21 horas da quarta-feira, quando imediatamente foi encontro da família para obter as informações. De acordo com os familiares, Alexandro teria sido arrebatado por volta de 17 horas, quando saía do seu escritório, e levado dentro de seu veículo. E a família só passou a ter notícias dele por volta das 20 horas, com os sequestradores mantendo contato por meio do WhatsApp dele com o WhatsApp da esposa. O resgate pelo sequestro do empresário tratavam-se de senhas que administravam contas onde circulavam moedas virtuais desse mercado, dessa empresa de consultoria e mercado financeiro da vítima. As senhas teriam sido passadas e os bandidos informaram que ele seria libertado assim que as transações financeiras fossem comprovadas. De início, nós, sempre em situações assim, a gente também desconfia de tratar-se de uma fraude ou não, mas desde o princípio tratamos prioritariamente para a recuperação da vítima, que aconteceu por volta das 8 horas da manhã do dia 5. Alexandre ele foi libertado com seu veículo, seus pertences pessoais, inclusive 2 aparelhos celulares. Junto com ele estavam mais 2 homens, tidos como comparsas do esquema, que ainda terão que ser identificados pelas autoridades. No vídeo é possível ver, lá no fundo, o momento em que o carro do acusado para. O suposto sequestrador desce e Alexandro, que dirigia o próprio veículo, permanece dentro do carro. O depoimento dele foi colhido na quinta-feira, momento que marcou o início das investigações. Com o apoio da divisão de inteligência e a região onde ele foi libertado, nós conseguimos identificar a pousada que teria sido usada como cativeiro do empresário. E essa pousada nós encontramos uma nota com a compra de um objeto pouco tempo depois, na verdade, de que ele fosse sequestrado. Quando estivemos no local desse comércio, nós apuramos imagens em que mostra que o empresário chegou dirigindo o carro, o sequestrador desce do veículo deixando ele sozinho, vai até o comércio, compra uma caixa de luvas descartáveis e volta para o veículo, e eles saem destino a esse hotel, na cidade de Estância, onde teriam sido feitas as fotos em que ele supostamente está sendo torturado. As lesões também nos chamaram a atenção quando ele foi para o hospital na quinta-feira de manhã, e nós estivemos lá e vimos que eram queimaduras superficiais de pontas de cigarro no peito, porque eram muitas queimaduras superficiais, ao invés de ter 1 ou 2 queimaduras profundas. Quando foi confrontado com essas provas, ou seja, a localização do cativeiro e pessoas que viram que eles entraram tranquilamente, Alexandre e outros 2 indivíduos entraram tranquilamente na pousada, confrontado com essas imagens, com essas informações e com as imagens da compra da luva descartável, Alexandre confessou o crime. Ele disse que simulou o sequestro com a ajuda de outros 2 indivíduos que não têm relação profissional com a empresa e a atividade comercial de Alexandre, nem familiares. São terceiros que o ajudaram a simular o sequestro para que, segundo Alexandre, ele ganhasse tempo para pagar alguns sócios clientes da empresa. Alexandre explica que ele estava sem liquidez
para o pagamento de alguns compromissos que venciam um dia após o sequestro. Ele foi sequestrado no dia 4 e ele tinha pagamentos para fazer no dia 5, porque ele não tinha liquidez. A estimativa é de que a ação envolvia um montante de mais de 30 milhões de reais. Alexandro afirmou que não tinha o interesse de fazer o uso indevido do dinheiro. Segundo ele tem o dinheiro, mas o dinheiro que ele tem líquido estava numa conta que estava bloqueada. E ele não conseguia desbloquear essa conta. Então, para ele ganhar tempo, ele simulou o crime para então lidar com os sócios até desbloquear essa conta e honrar com seus compromissos. A prisão, Alexandro, a princípio, responde pelo crime de falsa comunicação de crime, e a prisão que foi decretada já no final do dia de sexta-feira é em decorrência de entendermos se houve ou não prejuízo. Segundo Alexandro, o dolo dele, o objetivo, não era desviar o dinheiro da empresa, que pertence também a investidores, mas tão somente ganhar tempo para que ele tivesse liquidez entre as contas que ele administra e assim honrar os compromissos. Então agora a polícia trabalha esperando inclusive a colaboração dele para a gente ter uma auditoria nas contas, saber se o dinheiro existe, se ele não existe, se ele foi movimentado antes do sequestro ou depois. Porque é muito comum também pessoas que acabam se endividando justificarem numa situação posterior a perda desse dinheiro. Então é possível que a empresa já não tivesse o dinheiro e para explicar isso para os sócios investidores tenha sido criada essa situação de fraude. Então, nesse momento, as diligências se concentram em entender se houve ou não prejuízo, porque até o momento o prejuízo não foi confirmado. Eu falei golpe cinematográfico. Tira a palavra cinematográfico aí, que isso não passou de uma chanchada. Não é verdade? É verdade, Douglas. O trabalho que está sendo feito agora pela delegada, trabalho técnico, e vai se averiguar realmente se houve ou não o prejuízo e qual foi o montante desse prejuízo. É importante que toda essa apuração seja realizada até para que os outros que teriam direito, os sócios teriam direito a determinados valores, possam saber realmente se foi um golpe ou simplesmente, conforme declarações do mesmo, ele queria ganhar tempo. Precisa-se investigar, precisa-se apurar. Hoje, a preocupação de todos com investimento é um fato muito preocupante, porque todas aquelas vantagens que são oferecidas para a sociedade de forma muito simples e muito objetiva, de se receber grandes quantias, na maioria das vezes, Douglas, são golpes que estão sendo aplicados. E pode ser que, neste caso, também seja da mesma situação com outros valores, valores superiores. Então, fica para toda a sociedade, né, a preocupação com o que possa realizar com os investimentos, com seu dinheiro, seu patrimônio, golpes de cartão, de WhatsApp. Fiquemos atentos com todas as formas de se praticar golpes no estado de Sergipe, que infelizmente tem se tornado algo cotidiano, né? O Iones, ele foi entregue pelo celular. Justamente, veja só. Ele disse que tinha sido sequestrado, né? A polícia começou a investigar. Como é que o cidadão é sequestrado, chega no cativeiro, ele dirigindo aquele veículo, um Evoque, carro caríssimo, né? Chegou dirigindo o Evoque. E os sequestradores desceram. Deixaram ele no volante. Ele foi estacionar o carro, o sequestrado, né? A vítima. Depois foram num determinado local comprar luvas cirúrgicas. Para que serve a luva cirúrgica nesses casos? Para não deixar as digitais. Não deixar as impressões digitais. As impressões digitais. Mas eles não deixaram. Tiveram esse cuidado, não deixaram as impressões digitais. Mas deixaram o mapa, o caminho, o trajeto que eles fizeram. Porque quando ele foi liberado do suposto cativeiro, né, que voltou para o seio da família, ele estava com tudo dele intacto, inclusive os 2 aparelhos celulares. O fato foi levado ao conhecimento da polícia e os 2 telefones foram periciados. E foi através do Google que a polícia conseguiu chegar até onde ele foi, a pousada no interior da Bahia. E na pousada no interior da Bahia, a polícia se cercou de tudo, de todas as câmeras, tudo, desvendou tudo, foi tudo muito rápido. Trabalho de inteligência. Trabalho técnico, trabalho de inteligência, Douglas, que a Polícia Civil ela tem essa capacidade
né, de buscar as informações, coletar dados, imagens e montar o grande quebra-cabeça que, na realidade, nada mais é do que montar os fatos e buscar a essa situação de que, na realidade, era mais um golpe aplicado que, na prática, um sequestro. Mobilizou toda a polícia, porque toda a polícia é envolvida nisso, seja a polícia militar, a polícia civil, todos são envolvidos. E eu acredito também, Douglas, que para que a gente pudesse, sempre que houvesse prejuízo na mobilização da polícia, que o responsável pagasse também por esse prejuízo, né? O que a polícia gastou, combustível, tempo, né? Deveria ser acionado para que aquele que causou o prejuízo ao Estado, porque está causando prejuízo a toda a sociedade. Quantos dias, quantas horas, refeição, viagem, combustível, tempo, né? Tudo isso deveria ser ressarcido aos cofres do Estado, né? Como uma penalidade para aquele que realizou uma queixa, né? Um boletim de ocorrência de um fato que não aconteceu. Foi uma chanchada.